Fala pessoal, esse vídeo é um vídeo bem básico, bem introdutório sobre como que você escreve código Svelte, tá? Svelte é um framework JavaScript baseado em componentes, então cada arquivo vai ser um componente Svelte e ele vai sempre terminar com essa extensão .svelte, tá? Então, todo arquivo Svelte é um componente e todos eles terminam com .svelte no final. E o primeiro detalhe de diferença entre o Svelte, por exemplo, em um React, um Vue, alguma coisa do tipo, é que o Svelte é baseado em HTML, ele não é baseado em JavaScript. Então, se você quiser escrever um botão, você escreve um botão. Você não precisa criar uma função, exportar coisa, importar coisa, nada, tá? Você quer um botão, você escreve um botão. Beleza? Mas digamos que você queira fazer uma contagem aqui, beleza? Ela começa em 0 e quando você clica no botão, ele incrementa o número, tá? A coisa mais básica, mais, sabe, para exemplo do mundo. Como que você faria isso numa página normal, num HTML normal? Como é uma coisa interativa, né? Como é uma coisa que depende de você capturar o evento de clique e incrementar um valor em algum lugar, você faz isso com JavaScript. Para isso, você abre uma tag script, certo? E aí você declara uma variável, contagem, sei lá, e você coloca o valor inicial. O valor inicial é 0. Se você estiver usando o Svelte 4, é só isso que você precisa fazer. Mas no Svelte 5, eles pedem para você ser um pouquinho mais explícito com o que é uma variável JavaScript e o que é uma variável que o Svelte precisa se preocupar. Então, a gente envolve esse cara com um $state, tá? O que esse $state significa? Significa, Svelte, eu vou mudar esse cara aqui. Toda vez que eu mudar esse cara aqui, onde ele for utilizado, por favor, altera lá também, só para eu não ter que me preocupar com isso. Então, basicamente, é você sinalizando para o compilador, né, que o Svelte é um compilador, para o compilador que você quer que ele acompanhe essa variável. E se você quiser usar essa variável aqui, você abre e coloca, tá? Então, é um só, tá? Não são dois, não. É um só. Colocou contagem, já apareceu contagem 0. Claro que se eu clicar ele não vai fazer nada porque eu não estou incrementando isso em lugar nenhum, né? Então, eu posso vir aqui no button. Como que a gente faz isso em HTML? De novo, você tem que começar a pensar em HTML, não em JavaScript. Eu faço on-click, né? Eu pego o on-click desse botão e eu chamo uma função incrementando o valor dessa contagem. E falar, tudo funciona. Show? Então, a ideia inicial do Svelte é essa, ele ser o mais próximo de HTML possível, mas te dando esse poder de você não ter que ficar se preocupando com o DOM, né? Ou com a performance disso daqui. Isso daqui automaticamente o Svelte vai ver que essa variável mudou e vai re-renderizar esse texto aqui. Show? Quero mudar o estilo desse botão. Como que eu faço isso em HTML? Style. Abro uma tag style e coloco CSS lá dentro. Button, sei lá, quero botar um padding. Padding, um rem, 2 rem, sei lá, alguma coisa, tá? Ou quero botar um font size. Font size 2 rem, sei lá, qualquer coisa, tá? E é isso. Vocês viram que eu praticamente só escrevi HTML aqui. Mas digamos que eu queira extrair esse botão aqui, que eu queira criar um componente que seja só esse botão e que daqui para frente eu possa reutilizar esse componente de botão. Como que eu faço isso? Eu crio um outro componente chamado, sei lá, meu botão.svelte. Show? E eu coloco o código lá dentro. Copio o button, coloco o button. Show? E aí, aqui no caso, eu vou, sei lá, receber uma função, tá? Então, eu vou receber um onClick. A gente vai fazer isso com calma, tá? E, sei lá, eu quero renderizar aqui a contagem, tá? Então, eu faço um
No caso do Svelte, se você quiser renderizar alguma coisa de fora, você faz um @render passando o que você quer fazer aqui. Então, no caso, em geral, nesses frameworks a gente usa o conceito de children, né, de componentes filhos. Então eu vou colocar children aqui só porque sim. Mas a gente vai ver que, enfim, meio que não importa esse nome. Daí, se a gente quiser usar esse botão aqui, a gente faz um import meu botão from, né, JavaScript normal, meu botão.svelte, e a gente tira esse cara daqui. Na verdade, a gente não tira esse cara daqui, né? A gente só troca isso daqui por meu botão. Porque agora a gente está usando o componente e não o button. Não sei se vocês notaram, mas imediatamente na hora que eu tirei a tag button, a tag HTML button daqui, ele marcou esse seletor button aqui no meu CSS com esse amarelinho. O que esse amarelinho significa? Significa que o compilador já viu que não tem mais um button nesse componente. Não existe mais esse seletor CSS nesse componente. Então, esse seletor não está sendo usado. Então, primeira coisa que ele faz, te dá todo o contexto e até o link para você ver o que esse erro exatamente significa e o que fazer. E, segundo, ele não vai incluir esse CSS no seu pacote final. Por quê? Porque esse é um código que não é referente a nada que está aqui. Esse é um código do botão. A gente tem que migrar esse código para o botão, certo? Então, pronto, migramos para o botão. Show. Mas a gente ainda tem duas coisas faltando aqui. A primeira é, a gente tem que passar esse onClick para dentro, certo? Porque ele está sendo passado como uma prop, mas ele não está sendo usado lá dentro. E, segundo, a gente tem que pegar esse conteúdo interno aqui e a gente tem que renderizar lá também. Como que a gente faz isso? A gente declara props aqui dentro. E aí, props, né, propriedades em português, são propriedades reativas, né? Então, a gente tem que passar um script. É um JavaScript, então a gente tem que passar um script. Como que a gente pega props em Svelte? Let props é igual a $props. E é só isso, tá? No caso aqui, a gente já pode ser um pouquinho mais sagaz e a gente pode já desempacotar as coisas aqui. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do onClick, certo? E a gente vai precisar do children. No caso do Svelte, você, de novo, se a coisa está se repetindo é porque você não está pensando em Svelte, onClick, está resolvido. E no caso do children aqui, se não me engano, eu tenho que chamar, porque ele passa como se fosse uma função, né? E pronto, está tudo funcionando. Show! E esse botão agora já é um componente 100% desacoplado. Um último detalhe que eu quero dizer é que se eu tiver um button aqui fora, você vê que o estilo não pegou. O estilo do componente button não pegou aqui fora. Por quê? Porque esse estilo aqui, esse estilo só é válido para esse componente. Então, isso é ótimo para componentização e isso significa que você não precisa de uma biblioteca externa para você fazer código fácil de manter. Ele automaticamente coloca isso no escopo do componente. Mas é claro, se você quiser fazer um CSS global, você faz, é só você importar aqui e está resolvido, tá? E você também, se você quiser, digamos que eu queira, sei lá, usar TypeScript. Lang igual a TS. Pronto. Você está usando TypeScript daqui para frente. Mas eu quero usar Sass no style, ou eu quero usar PostCSS, ou eu quero usar less. Lang igual a Sass. Pronto, está resolvido. Não precisa fazer mais nada. Claro que numa aplicação você vai ter que instalar o Sass, por exemplo. Mas é a única coisa que você precisa fazer. Não tem preocupação nenhuma. Quer usar Sass? Usa Sass. Quer usar TypeScript? Usa TypeScript. Show! E
é isto. Esse é o básico do básico do básico de Svelte. Espero que tenha sido útil e espero ver vocês nos outros vídeos, como sempre. Dúvida nos comentários e links na descrição. Beleza? Até a próxima.